Por que eu estou falando de todos esses conjuntos de fatores? Porque todos eles podem, em maior ou menor grau, contribuírem para uma mudança, uma transformação social que pode acontecer aos poucos, pode acontecer numa velocidade maior, ou pode ser algo que vai ficar cozinhando em banho-maria ali durante anos, talvez durante décadas, e aquilo fica tendo uma evolução muito lenta, mas de repente a coisa pode acontecer. Então, na verdade, todos esses grupos de fatores trazem atributos que podem mudar ali a dinâmica das coisas. E aí, pela perspectiva do marketing, pela perspectiva da estratégia empresarial, eu vou ter conjuntos de atributos que eu consigo, a partir da minha abordagem, a partir da ação da empresa, a partir do meu planejamento de marketing, tentar influenciar de alguma maneira. Então, por exemplo, se as pessoas não gostam de um determinado sabor, imagina que eu tenho uma fábrica de refrescos, e aí as pessoas não estão habituadas aqui no Brasil a consumir determinado sabor de refresco. E eu posso fazer uma campanha, fazer comunicação, enfim, gerar experimentação para tentar inserir isso no dia a dia das pessoas. Então existem elementos que eu, enquanto empresa, e que a minha estratégia de marketing pode tentar influenciar. Agora tem outros fatores, que é o que a gente chama na parte ali de ambiente de marketing, que seriam fatores de macroambiente que não podem ser influenciados, ou que quando muito podem ser observados. Então a gente pode pensar, por exemplo, em questões macroeconômicas. São coisas que a gente pode observar, mas é difícil entender, ou é improvável que uma empresa sozinha tenha condições de influenciar, né, nessas métricas macroeconômicas. Então, por exemplo, se o dólar sobe ou desce, ou se um outro fator de mercado se altera, um outro fator macroeconômico, são elementos que a empresa consegue observar, mas não consegue influenciar diretamente a partir da sua abordagem e da sua estratégia. E por isso mesmo, eu tenho que ficar ainda mais atento, porque muitos desses fatores que a gente citou aqui desses grupos são chamados fatores de macroambiente. Então a gente consegue observar de alguma forma, mas a gente não consegue influenciar. Se eu consigo observar, mas não consigo influenciar, portanto a minha estratégia tem que ser preventiva, eu tenho que estar muito mais atento a mudança que pode ser gerada a partir desses fatores, porque aí eu passo a estar preparado para uma eventual mudança, e é nesse ponto que a gente traz aí o objetivo do episódio de hoje. Eu entender as tendências, as mega tendências e os modismos é uma forma de eu manter a minha competitividade, manter a minha capacidade de inovação, porque eu estou mais preparado para essas eventuais mudanças que venham a surgir. A grande questão é que existem mudanças que são mais rápidas e podem ter um ciclo de vida muito curto. Na verdade, sim, olhando para um cenário maior, eu consigo observar muitos desses fatores, mas nem tudo eu consigo antecipar. Até porque algumas dessas movimentações são imprevisíveis. Por mais que a gente tenha modelos matemáticos, hoje em dia inteligência artificial para tentar prever, com toda a tecnologia que se tenha, ainda não existe nenhum método para prever com 100% de eficácia o futuro. E nem vai existir, porque são tantos fatores, a realidade é de uma complexidade tão imensa que, na verdade, eu teria que conseguir calcular com precisão todos eles para entender exatamente para onde as coisas estão indo. E, na verdade, quando eu consigo calcular um exatamente, pode ser que muitos outros já tenham mudado. Tem um episódio antigo também do Talk to Biz, onde eu falo sobre visão determinista e visão não determinista, uma realidade mais linear ou não tão linear, onde a gente fala um pouco sobre isso, sobre pesquisa de mercado, sobre o que de fato a gente consegue prever e o que a gente não consegue prever, porque o universo tem essa natureza caótica. Então, mesmo que eu tenha capacidade de computação e informação suficiente